Iva, é o momento que eu gostaria de falar um bocadinho sobre aqueles que espalham a contenda ou aqueles que falam mal de outras pessoas. Eu gostaria de dar uma reflexão nessa parte, mas em primeiro lugar quero agradecer ao Altíssimo que Ele nos concedeu esse privilégio e a graça de nós estarmos aqui para, em conjunto, ouvirmos aquilo que é necessário. A Bíblia nos ensina no livro de Provérbio, no seu versículo 16 ao 20, o capítulo 16, o seu versículo 28, que o homem perverso espalha contenda e defamador separa os maiores amigos. Quando nós vamos nesse versículo, nós encontramos que existem pecados que todos conseguem ver, mas também sabe que existem pecados que, ou posso dizer que existem pecados que os outros praticam no secreto. E dentre esses pecados é isso de falar mal aos outros. Muita gente gosta de falar mal a outras pessoas. Muita gente gosta de querer viver uma vida que pode vir trazer desastre para si mesmo. E isso é algo que a maioria, muitas das vezes, ele não se preocupa em querer se focar ou se interessar sobre essa situação. E isso é algo que prejudica a maioria das pessoas. É muito essencial e muito importante nós, como aqueles que são devedor da paz, devedor de toda a graça, temos que saber isso. E muito importante que nós saibamos o que nós devemos fazer nessa vida, porque um, a maioria das pessoas pensa, ou muitos pensam que Deus apenas vê o que fizemos ao público. A pessoa, quando está ao público, elas tentam ser tão bons, assim, elegantes, uma coisa dessa. Porém, Deus também, Ele ouve cada conversa escondida, cada fofoca, cada calúnia e cada palavra dita para destruir alguém. A maioria fica a pensar que eu posso destruir a pessoa, mas uma coisa que você tem que ah, pensar, ou a questão que você tem que responder na sua vida é quem somos nós quando a pessoa sai da nossa frente. Ou eu posso colocar assim, continuamos a honrá-la ou começamos a destruí-la com as palavras? Essas são as coisas que nós temos que refletir. Por quê? Porque quem fala do seu irmão no oculto revela o estado do seu próprio coração. A boca revela aquilo que existe dentro do coração do homem. É por isso que nós, quando vamos ler no livro de Lucas, o seu versículo, capítulo 6, o seu versículo 48, nós encontramos que a boca fala o que está cheio dentro do seu coração. Jesus estava falando isso, que as pessoas, aquilo que a pessoa fala, é o que está cheio dentro dele. Se a pessoa fala cada vez mais, é aquela pessoa que mente, a pessoa que fala coisas para prejudicar outra pessoa. É uma pessoa que está cheia disso tudo. Mas saiba uma coisa, que fofoca, ela nasce no coração doente. Se nós olharmos bem nesse livro de Lucas, nós encontramos que pessoas falam mal por causa, há motivos pelo qual as pessoas que podem falar mal de ti é por causa de inveja, talvez pode ser o orgulho, ou ciúmes, ou amargura, e a pessoa quer diminuir esse rancor ou isso tudo para os outros. Parecer que a maioria das pessoas estão assim, mas era muito importante que a pessoa precisa diminuir outras pessoas para crescer ou nunca entendeu o reino de Deus. Então, são as coisas que cada um tem que pensar, refletir se é isso que nós devemos fazer. Mas outra coisa que nós temos que saber é que o diabo usa a língua como uma arma. Se nós olharmos no livro de Tiago 3, seu versículo 6, nós vamos encontrar essa situação que a Bíblia fala sobre a língua, que ela é uma espada, ou a língua pode matar, pode amaldiçoar. A língua pode
Às vezes, através dos sonhos, pode matar sonhos, ela pode matar casamento, pode matar amizade, pode matar ministério, ele pode até matar a sua reputação. Olha, há uma coisa que nós temos que saber. Segundo a palavra, ela nos ensina que através das nossas falas podemos destruir ou deixar feridas por muitos anos. Nós deixamos ferida dentro das pessoas por causa daquilo que nós estamos a praticar, aquilo que nós estamos a fazer. Isso destrói a nós mesmos também. Mas também nós temos que saber que Deus odeia quem semeia discórdia. Aquilo que nós estamos a fazer, nós temos que saber que Deus odeia. Se nós lemos no livro de Provérbios 6, versículo 16 a 19, nós encontramos que existe coisa que Deus aborrece. Ali são mencionadas uma coisa de 5 ou 7 coisas. E entre dessas coisas, a pessoa que semeia contenda entre irmãos, Deus odeia. Como é que nós vamos dizer que amamos a Deus enquanto Ele odeia os atos, odeia aquilo, o comportamento que nós temos? Quem espalha fofoca trabalha contra a unidade de Deus, deseja ao seu, a unidade de Deus que deseja ao seu povo. Povo de Deus, por que é que nós temos que fazer isso? O que é que vamos ganhar se nós espalhamos contenda, se nós fofocamos, se nós falamos mal das outras pessoas? O que é que nós vamos ganhar, meus amados? O que é que nós vamos herdar nisso? Qual é mesmo a vantagem que nós teremos se nós tornarmos desse tipo de. Ou vivemos assim? Olha, saiba que quem fala dos outros pelas costas, ele esquece que Deus está a ouvir. Essa pessoa esquece mesmo. Mas olha, uma coisa que você tem que saber. Mesmo quando ninguém te vê, ou ninguém grava, ou ninguém descobre, Deus ouve tudo. Se nós lemos no livro de Salmo 139, no seu versículo 4, nós vamos encontrar ali a palavra diz que ainda que as palavras não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece todas. Então, olha, se nós nos enganamos a nós mesmos que Deus não está a ouvir. Deus, antes que a palavra comece a expressar, ou sair na nossa boca, ou chegar à nossa língua, Ele já vê o coração, Ele sabe quais são os nossos pensamentos. Exatamente, a Bíblia diz que eu conheço o que eu penso por vocês, os meus pensamentos não são como vossos pensamentos, assim como diz no livro de Isaías. Então, olha, não se engane que Deus não ouve. Saiba que o verdadeiro cristão protege a reputação dos outros. Ele nunca vai deixar os outros a viver ou a ser difamado. O verdadeiro cristão, ele age com amor, ele cobre, ele protege, ele aconselha, ele corrige com humildade. Ele não expõe o irmão para humilhá-lo. Ele não faz isso. Ele não faz isso. Uma coisa que, irmão, temos que imaginar um tubo. Por exemplo, vamos fazer um tubo, posso dizer, um tubo de pasta de cabo. Vamos lá pensar nesse contexto. Depois de nós apertarmos esse tubo debaixo de todas as pastas sair, tem de colocar de volta. Tente fazer isso. Tente colocar ela de volta. E praticamente é impossível isso. É assim mesmo, as palavras que nos expressamos, ou aquilo que nós estamos a pensar, ou aquilo que nós estamos a falar, depois de depois de ser pronunciadas, dificilmente conseguirmos reparar completamente o seu dano. O dano pode ser grave mesmo, mas quem fala mal dos outros, ele revela mais sobre si, do seu sobre as pessoas, do que ele fala. A língua é pequena, nós sabemos, como a Bíblia diz, mas pode ele incendiar uma igreja inteira.
Quem leva fofoca também leva divisão. Ela não quer bem. Mas também a reputação de uma pessoa pode ser destruída por uma conversa de poucos minutos. Saiba disso. Antes de falar de alguém, fale primeiro com Deus. Isso vai te ajudar. Isso vai te construir. Isso vai fazer com que você seja um homem com a integridade do homem. Isso tem que começar hoje. Seja uma mulher, seja um homem, devemos procurar usar a boca para evangelho, abençoar, consolar, ensinar, restaurar a vida. É mais isso que é que vai trazer, mas nunca para destruir pessoas criadas pela imagem de Deus. Sabe? A Bíblia deixou-nos bem claro que se nós não amamos o irmão que está, que estamos a vê-lo, como é que nós vamos amar a Deus? Se nós andamos a falar mal um ao outro, como é que nós vamos dizer que amamos a Deus? Será que Deus, quando nos trouxe cá na Terra, a missão é de fofocar as outras pessoas, de falar mal de outras pessoas? Será que é isso que Deus quer que a nossa vida seja? Amados, a Bíblia condena qualquer. A Bíblia diz que maldito é o homem que fala o outro sobre trás dele ou por trás dele. E o que nós estamos a fazer hoje em dia? A igreja contra a igreja, denominação contra a denominação, a igreja local contra a igreja mãe, esse líder contra esse líder. Essas são as coisas que estão a acontecer dia após dia. E não é isso que Deus nos chamou para nos fazermos. Não é isso que Deus quer que nós sejamos. Deus não nos chamou nós para sermos homens e mulheres para contenda, para difamação, para falar mal um do outro. Onde é que nós iremos amanhã? Onde é que nós iremos depois daqui? O que é que nós vamos fazer nisso tudo? Qual será a finalidade disso tudo? Olha, não ignoremos a ninguém. Por causa do status, por causa de vida, ou poder, ou temos qualquer coisa. É muito importante nós protegermos outras pessoas, encobrir outras pessoas. Temos que ser aquela gente que tem frutos do amor. Não julguemos, não fizemos daquele que ofendemos. Meu amado, Deus quer nos usar. Deus quer que nós andemos segundo os seus caminhos. Tenhamos coração segundo Ele. Mas é importante nos focarmos naquilo que Deus quer que nós façamos. É muito importante isso. Bom, eu acredito que há algo que Deus quer fazer com a sua vida. Alguma coisa Deus vai mudar na sua vida. Mas o que importa é você voltar. Há coisas que nós temos feito. Eu estava aprendendo há dias atrás sobre o livro de Lucas 15, capítulo 15, quando o filho pródigo levou a sua parte que lhe pertencia e foi lá gastar. No momento que ele estava lá, o pai não saiu para o campo à procura dele, mas por causa daquilo que ele passou lá, daquilo que ele andou lá, ele pessoalmente pensou em voltar para casa. Volte para casa. Não tenha receio, não tenha vergonha, volte. A Bíblia diz que aquele que falava mal, não fale mais mal, aquele que fofocava, não fofoca, aquele que adulterava, não adultera, aquele que era feiticeiro, não feitiça mais. Já chega, já basta. Isso não é algo que nós temos que fazer. Deus abençoe, amado. Estamos juntos. Até a próxima.